Bom, a chegada nossa em Regência, na visita, prospecção do lugar, encontramos um sol abrasador, então a paisagem era outra. Tivemos uma impressão de um campo aberto sem nenhuma proteção, né, na área, principalmente na área da foz, contra o sol. Então essa luminosidade do lugar, a luz intensa, o calor intenso, tudo isso também trouxe questões que a gente, de certa maneira, teria que elaborar no trabalho, assim, explorar essa questão da luminosidade, né, Borém? A noção da gente também da pesquisa prévia quanto à existência do farol, né? Farol de Alexandria, que tinha sido construído no período do século XIX, meados, final do século XIX, que teve uma história também cambiante, porque ele obedecia ali a dinâmica do rio, né? Ele estava num lugar, depois ele foi para outro, do Rio Vidor, e a possibilidade de tentar trabalhar alguma coisa que remetesse a essa figura também que é o farol, né? Farol de Horus surge então na relação com essa quase mitológica presença de um farol na Regência, e também por uma curiosidade, né, o apelido que ele recebe aqui de Farol da Alexandria traz uma questão poética interessante assim, para a visão de um artista, né? Para mim, para o Borém, isso de certa maneira ficou presente como uma possibilidade de que o trabalho falaria, ou diria, ou estaria inserido no papel, né? Algo que tivesse um papel aproximado, né, com o que é um farol. E quando nós chegamos aqui naquela primeira prospecção, encontramos um mirante construído de forma precária que os salva-vidas usavam, né, para ter uma visão mais ampla da área de praia e da foz. E a primeira impressão que me deu quando eu olhei, depois comentei com o Borém, é que o farol, quer dizer, poderia ser, na verdade, esse mirante e com a presença do salva-vidas lá em cima. Porque o papel do salva-vidas é um papel muito próximo do papel de um farol, né? Que evita o naufrágio, ele evita o afogamento, então tem uma coisa de salvar vidas aí que é interessante. E é uma coisa luminosa, essa é um trabalho, né, que é um trabalho de luz, né? Eu acho que é um trabalho iluminado, ter a possibilidade de salvar uma pessoa. E a construção desse objeto, dessa torre, né, partiu dessa relação com o mirante, mas foi migrando para outras questões, que era a presença de um objeto, a necessidade de uma presença de um objeto ou alguma coisa que fizesse referente ao sol de Regência, à luminosidade de Regência e ao farol. Daí a saída que foi quase que natural do processo é pensar na reflexão dessa luz, né? O que eu acho interessante é pensar nessa mudança de situação que é um farol durante o dia, né? Que é a inutilidade desse farol durante o dia também, por outro lado, assim, tipo, quer dizer, ele passa a ser algo que se aciona por outras questões, né? Não é um ponto de referência na escuridão, ele passa a ser é luz do sol, é luz que reflete na areia, no espelho aumentando essa coisa, mas passa a ser direcionado, porque ele necessita da ação do sujeito ali, né, em relação àquele objeto. Essa desfunção como farol é que eu acho interessante, porque ele aí cai na poética, entra na poética de frente, né? Porque se, na verdade, ele não funciona como farol e de dia não tem a sua importância como... Ele também é um sinalizador, de qualquer maneira, né? Sinalizador do quê, né? E agora, o que sinal é esse? Quem manda esse sinal, que vai estar manipulando o espelho, e quem recebe lá embaixo, qual é a intenção? E as intenções podem ser várias, aí vai depender da pessoa que está manipulando a peça. Acho legal que essa peça ela tem um formato, né, que já é um pouco antigo assim, nos desenhos caligráficos de linhas que eu faço. Então, era como se fosse um símbolo, assim. Quando eu pensei na peça e passei para o Borém, apesar de não falar diretamente nisso, eu falei assim, para mim isso é um símbolo. É o símbolo de Horus, porque tem um disco do Sol, sim, né? Tipo, a construção do mirante foi uma luta, né? De 2 sim, dias, aí, 48 horas, vamos dizer, tipo de... Foi um trabalho às cegas no sentido técnico, apesar de uma pouca experiência que eu tenho com madeira. Mas construir uma torre dessa, para mim, nessa dimensão, né, é
era uma coisa desafiadora para mim. Então, assim, a gente foi numa luta constante, todo mundo ajudando, inclusive o Alexandre junto, tá ali com a fotografia, mas sempre apoiando aqui e ali, numa espécie de... Parece que a somatória de zeros que se forma no final. Isso, e nos surpreende, né? No final também, porque a gente tinha dúvidas muito grandes a respeito dele. Se ele ia ficar em pé, se ele ia se sustentar, se ele ia se equilibrar. Essa intempérie, né, do confronto com o fazer, e a matéria com a também. matéria, a materialidade das coisas que a gente estava usando, que essa planta, essas varas de eucaliptos que estavam verdes, né, que são totalmente inadequadas para fazer um trabalho de estrutura a princípio, mais as intempéries da presença da chuva, que mudou completamente a nossa experiência com regência. Fazer também, né? Aquele aspecto solar deixa de existir com tanta intensidade e aparece um outro aspecto, né? Eu acho que o que tem bacana também em relação a essa construção é que é uma luta contra dois elementos, né? Uma luta contra um saber que ele existe como técnica, mas nós não temos a técnica e o técnico ajudando, um apoio, mas um saber que vai se construindo no momento em que se vai fazendo a coisa. Então, quer dizer, a frustração gera uma solução, como é que vai resolver? Exatamente. Tem uma frase de Clarice Lispector que eu gostaria de falar aqui, porque eu já usei ela, e é uma frase que ela fala de literatura, que eu gosto muito. Ela diz que escrever é construir um galinheiro de ripas em meio a um vendaval, né? Como se estivesse dentro de um furacão e você estivesse construindo algo com um material inadequado, uma hora inadequada, num momento inadequado, e mesmo assim, essa insistência até o final obter um resultado. A maneira que a gente está ali informando a matéria, dizendo como é que ela deve ser, ela está respondendo como é que ela quer ser, e aí a gente tem um embate, e chega num acordo. E a gente foi bem um acordo mesmo, assim, um acordo que a gente estava temeroso até no final, porque como é que é, tipo, aquele momento de levantar aquilo ali, tipo, levar para a praia, tudo montou, arrochamos os parafusos, aquele negócio todo, né? E aquele momento crítico ali de levantar aquela torre, cara, que, porra, podia ruir e a gente tava no chão, tava embaixo da terra, cara, né? Tipo, e aí o trabalho ia ter que estar em outra situação, em outro espaço discursivo até. A posição do diálogo ao invés do monólogo, onde o sujeito impõe sobre a matéria sua vontade a trancos e barrancos, né? E isso para mim é muito, muito presente na arte.